Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 9. Lei de Igualdade. Igualdade Natural. Pergunta 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural nem pelo nascimento nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Desigualdade de aptidões. Pergunta 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Pergunta 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tenha, tudo sempre para servir-lhe de ensinamento e ajudar-lhe o progresso. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdade de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Desigualdades sociais. Pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não havedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da sua posição social. Pergunta 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Estes merecem o anátema. Ai deles! Serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Desigualdade das riquezas. Pergunta 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Pergunta 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo, frequentemente uma fortuna não chega a um homem senão para dar-lhe a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender.
Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Pergunta 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa? Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces, e os das outras são sempre amargos. Sempre, entendei bem isso. Pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Pergunta 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é o homem quem quer alterá-lo. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Pergunta 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela é, frequentemente, a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Provas da riqueza e da miséria. Pergunta número 814. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Pergunta 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Pergunta número 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: Eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Pergunta 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pergunta 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens poucos avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Pergunta 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Pergunta 821.
As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Pergunta 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e por conseguinte devem gozar dos mesmos direitos. Igualdade diante do túmulo. Pergunta 823. De onde vem o direito de perpetuar-se a memória pelos momentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas as demonstrações, é por amor próprio e pelo mundo e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração de um pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Pergunta 824. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual.